Kleber, ó, eu vou te mostrar um projeto que eu fiz aqui que aí vai ficar fácil de entender. Outro segmento, outro negócio, mas só para que você entenda, tá? O cliente tinha uma necessidade de montar uma cozinha de produção, e aí ele não achava nenhum galpão na região dele, e aí ele acabou pegando uma casa antiga para fazer essa reforma, né, digamos assim, né? Então, aqui do lado esquerdo, aqui, ó, onde eu estou movimentando agora, você vai ver exatamente como que era a casa, né? Questão de portão, questão de garagem aqui fora e as intervenções que foram propostas ali no que diz respeito à parte de alvenaria para adequar a necessidade dele, tá? Então, por exemplo, aqui na frente, ó, no caso dele, ele precisava criar uma área ali de saída de lixo, porque ele trabalha com um volume muito grande de alimento, então ele tem muito lixo orgânico e tal. Então, se você notar aqui nessa área da frente, ó, aqui já houve uma diferença que foi proposta, né? Primeiro foi criado este radier aqui, que eu chamo aqui embaixo, né? Esse radier de alvenaria aqui, para criar aqui uma área alinhada com a área interna dentro da casa, que aqui ficou uma porta, ó, tá vendo? Ficou uma porta que é para onde sai o lixo. Então, foi retirada essa janela aqui, ó, do lado esquerdo, agora aqui, ó, essa segunda janela, e foi feita essa intervenção. Então, assim, as alterações de alvenaria, claro, mediante a sua necessidade, eu vou passar a recomendação, tá? Mas é claro que, como a gente não tem uma planta do local, se a gente não tem a planta básica, com certeza a gente não tem uma planta estrutural. Então, pode ser que, dependendo da alteração que você vai fazer, você vai precisar de um engenheiro avaliador para isso, tá? Um cara para falar se realmente vai poder demolir aquela parede ou não, se não vai cair tudo, tá? Então, essas questões, tem algumas coisas que ficam muito evidentes quando a gente está fazendo a reforma, de que pode tirar, pode mexer, não tem coluna, não tem viga, mas tem muitas coisas que a gente não sabe. O imóvel não tem planta, não sei como é que foi construído, tá? Tem muitas coisas que estão ocultas dentro das paredes, né? Então vamos lá. Então, eu vou colocar em planta aqui para que fique fácil aqui para você entender. Então, ó, era um imóvel bem grande, de 800 metros quadrados, tá? Então, aqui para que você entenda, ó, tem uma legendinha aqui embaixo, ó, paredes a demolir, parede a construir, parede existente. Então, no caso deste cliente aqui, houve uma série de demolições, de construção, ó, construção, demolição, 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 demolição aqui no fundo. Esse aqui é o primeiro pavimento, né? Se você for no segundo pavimento, ainda teve mais áreas de demolição e mais áreas de construção, tá? Para justamente poder adequar esse layout que ele precisava, tá? Esse projeto que eu abri agora aqui, ó, ele é esse cliente aqui, ó, Pizzaria do Dudu, ele fica na Zona Norte, ele tem umas 4 unidades, tá? E ele tinha necessidade, ele tinha uma loja menor, onde ele tinha a matriz, né, a primeira loja, e ele tinha necessidade de fazer o que nessa loja? Ele tinha necessidade de criar uma área de preparação para enviar para as outras lojas menores os produtos já prontos. Tinha necessidade de uma produção nos almoços, que ele tem um restaurante de marmitex no horário do almoço, né? E além disso, ele tinha a produção da pizzaria. Ele tinha 3 imóveis para fazer tudo isso. E aí ele queria mudar para um imóvel só e fazer uma adequação ali para que tudo funcionasse junto, né? Sem um atrapalhar o outro, tá? E aí no caso dele também tinha a área demolição, aqui tá apontando na planta, a construção de paredes, tal. Tudo isso foi indicado mediante aquilo que a gente trabalhou, né? Então só para que você entenda aqui, ó. Então ele tem a área de pizza, né? Que é essa área aqui onde ele trabalha as pizzas do delivery, a área da refeição coletiva, né, onde ele trabalha com os marmitex, e a área de produção, onde ele faz pré-preparo para as outras lojas, armazenamento em câmaras frias, parte de higienização, sanitização de alimentos, tá?
Cada cliente tem uma necessidade, tá? Então, cada projeto ele é feito de uma maneira, tá? Se eu abrir 10 projetos aqui, cada projeto vai estar mostrando de uma maneira diferente, tá? Então, a maneira como a gente encontrou aqui para solucionar essa necessidade do cliente de montar todas as operações juntas, pizza com alimentação. No seu caso, eu sei que é só alimentação, é só pizza, quer dizer, então o projeto ele vai para um outro lado, né? Mas é só para mostrar para vocês, para você, né, como que a gente trabalha nesses casos. Aqui o cliente tinha a parede no meio dessas colunas, aí foi começando a demolir, descobriu onde estava a coluna e abriu os vãos que puderam ser abertos para montar as áreas, tá? Então o projeto ele é executado exatamente desse jeito que você está vendo, todo em 3D, então facilita bastante o entendimento. Ó, aqui a abertura, aqui o pessoal recheia, aqui o pessoal pega aqui, finaliza as pizzas aqui, passa para cá para o pessoal que vai entregar para os motoboys, as bebidas ficam aqui, assim, tá? Então é feito esse estudo exatamente do jeito que você está vendo aqui em 3D, para facilitar essa visualização. Como você também, esse cliente tinha 80% dos equipamentos que ele já tem aqui, ele já tinha esses equipamentos, ele queria só adequar, né, ao espaço, né? E aí, é claro, alguns equipamentos que tiveram que ser substituídos por tamanho, por medida, por proporção, por produtividade, dependendo daquilo que a gente estava propondo naquele espaço. Aí, a partir do momento que a gente define esse layout no 3D, né, toda essa parte que você está vendo aqui, a gente já discutiu a operação, onde o pessoal vai abrir, se o espaço está adequado, se tem corredor, se não tem, onde vai apoiar, não, é muito pouco espaço para pizza, tal. Tudo isso já foi discutido. Aí sim a gente vai para essa parte aqui, onde eu vou passar toda a parte documental, de parede a demolir, parede a construir, com medidas, com escala, ralo para passar no chão, planta de layout aqui com indicativo dos produtos, né, dos equipamentos, o que é cada um. Juntamente com essa planta aqui, que tem os códigos aqui, você recebe um memorial descritivo, que aí sim tem a descrição do que é o código 1, do que é o código 2, código 3. Ah, o código 14 aqui é uma câmara, tá? Qual que é a câmara? Qual que é o tamanho dessa câmara? Tá aqui o tamanho. Tem necessidade de ponto de água? Vai ter expresso nessa coluna. Tem necessidade de ponto de esgoto? Vai estar expresso nessa coluna. Necessidade de ponto elétrico, ponto de gás, vai estar expresso aqui, quantidade, potência, se necessita de um disjuntor individual, que tipo de tomada que vai ser ligada, tá? Porque com essa informação aqui e com os cortes de detalhamento, você vai saber exatamente onde tem que deixar cada ponto, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó, tem um ponto de água, tem um ponto de esgoto embaixo, tem um ponto elétrico aqui, tem um outro ponto elétrico aqui, ponto aqui, ponto aqui, ponto aqui, tá? As medidas, distâncias entre eles, a altura que tem que ficar na parede, né? Tudo isso é descrito no detalhamento aqui, igual você está vendo que foi feito desse cliente. Então, nesse cliente aqui, por exemplo, tem esse equipamento aqui que precisa de um ponto elétrico a 1,60 m de altura, um ponto de água a 1,10 m de altura, um ponto de esgoto aqui que está no zero, e assim sucessivamente. Todos os equipamentos têm uma necessidade de infraestrutura e tudo isso vai expressado na planta para você justamente poder fazer a reforma, tá? Então, cada equipamento aqui tem uma necessidade. Então, por isso que em cada parede que for mostrar aqui, vai ter uma necessidade de ponto de gás, ponto de elétrica, ponto de água e assim sucessivamente, tá? Então, dentro do possível, eu faço sim essa adequação, falar, ó, aqui vai abrir, vai demolir essa parede, mas é evidente que como você não tem uma planta estrutural do imóvel, precisa ser feito com uma certa cautela, e além disso, se houver necessidade de contratar um terceiro para fazer uma análise técnica referente a essa questão, isso vai ser feito. No caso deste cliente aqui, por exemplo, foi contratado um engenheiro para ir lá poder dar aval de algumas retiradas de paredes, tá? Porque como era um imóvel extremamente antigo, o cliente precisou contratar esse especialista para ir lá com a equipe dele, tirar um pedaço da parede, poder laudar o que tinha lá, o que não estava, tudo dentro da lei, para amanhã, se tiver qualquer tipo de acidente, você tá
municiado aí de qualquer tipo de problema, tá bom? Então espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estou à disposição aqui. Um grande abraço.